Olá, queria dar as boas-vindas para o Fórum de Advocacy Impact 2023. Sou Daniela Castro, diretora executiva da Impact Advocacy. Antes de começar, como sempre, queria agradecer todos os nossos parceiros, em primeiro lugar a FAAP. Nós estamos aqui no estúdio da FAAP, aqui em São Paulo, agradecer a parceria, que nos recebe aqui desde ontem, né, no auditório, até hoje e amanhã nos estúdios aqui da FAAP. Também agradecer nossos patrocinadores, que nos ajudaram a colocar esse fórum de pé novamente, Instituto Alana, Banco Itaú e Unilever, e nossos parceiros institucionais, a Berge, Advocacy Hub, GIF, Confluentes e o Grupo Mulheres do Brasil. Bom, o nosso tema de hoje tem uma pequena mudança, infelizmente. Ricardo Henriques, ele está sem voz, tentou de tudo para estar aqui com a gente vai tentar repor essa conversa, mas realmente, como a gente está fazendo ao vivo, às vezes nós ficamos à mercê, né, de problemas como esse. Então ele está doente e sem voz nenhuma. Mando meu abraço ao Ricardo Henriques, a gente vai falar em algum outro momento, mas pensamos em não desperdiçar esse tempo. Na verdade, a gente faz uma curadoria muito apurada dos temas que a gente traz. Nós falamos ontem, na abertura, que a ideia desse fórum é falar sobre influenciar o poder, e com um foco mais específico em como navegar na implementação de políticas públicas, por isso que a gente abre o segundo dia com esse tema. E falar de poder é falar de advocacy, né? Então, como nós, cidadãos, cidadãs, organizações, podemos influenciar o poder que se constrói muitas vezes por coerção, autoridade, mas também por persuasão e influência. Então, é isso que o nosso fórum trata, né? A advocacy, para nós, é uma estratégia para trazer mudanças políticas, sistêmicas, comportamentais, e isso é muito complexo. Mas não o poder pelo poder. A ideia é poder para quê? O resultado final importa tanto quanto o processo. E hoje o grande desafio do mundo, e nós vamos fazer uma pequena revisão do que foi o dia de ontem, é o desafio de entrega. Né? Nós queremos ao final impacto real, resultado em indicadores sociais, econômicos, ambientais, e esse é um grande desafio, não só aqui, mas no mundo. No primeiro fórum nós tivemos Michael Barber, que foi um dos responsáveis pela implementação da Delivery Unit no governo de Tony Blair, e foi uma conversa muito profunda sobre os desafios da implementação. Então, eu vou falar sobre isso, faz parte também da minha palestra em geral sobre advocacy. Eu já passei pelos 3 setores, setor privado, organizações não governamentais e também governo, no legislativo e também no executivo, e é uma palestra de hoje que nós trabalhamos junto com o Ricardo Henriques e gostaria de dividir aqui com vocês. Então, se vocês se animarem e tiverem já destinado esse tempo, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem interagir pelo chat e quem não puder também vai ficar gravado. Bom, começando e falando um pouco sobre ontem, nós iniciamos trazendo os nossos parceiros para falar sobre os desafios para as organizações, para as fundações e também para empresas. Discutimos sobre, inclusive, o papel político das empresas como atores sociais nessa sociedade tão complexa. Como a gente comentou, o poder está mais diluído, não são só as grandes instituições, como governos e exército, por exemplo, que detêm o poder. Então, isso permite que outros atores naveguem pelos temas públicos, mas também tenham poder. Então, começamos com os desafios. Falamos dos desafios com a Inês Mindlin, que é presidente do GIF e também do Confluentes, Alexandra Segantin, que é a CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Hamilton dos Santos, da Aberge. Isso é uma rosa da Unilever, que tem e cuida de toda a parte de sustentabilidade da empresa. Então, nós navegamos justamente por fundações. O Grupo Mulheres do Brasil, que reúne 120 mulheres, fala também de uma mobilização social de pessoas físicas. A Aberge, que fala de comunicação e tem contato com todas as empresas. E a Suelma trazendo o relato
ela como uma empresa à frente da área de sustentabilidade, também das discussões mais complexas na qual a Suelma participa. Então, nós falamos muito sobre métricas, né, a complexidade que é navegar nesses temas públicos, isso gera uma certa frustração, mas que a gente deve ter muita resiliência. Advocacy é um trabalho de longo prazo, então muitas vezes quando a gente vai explicar para os nossos financiadores, apoiadores, mas quando a gente vai ter, né, o resultado disso? A gente está mudando uma história, não é fácil trazer mudanças são complexas e imprevisíveis. O importante é a gente ter um plano ou uma linha para a gente navegar um pouco com uma bússola, como dizem muito que, de certa forma, é o plano de advocacy. Mas, além desse ponto das dificuldades das organizações, a Alexandra trouxe também como alguns princípios norteadores da participação política foram importantes para o Grupo Mulheres do Brasil. Por exemplo, são 4 combinados, né, que não se mexe, então que a atuação é suprapartidária, não se pode fazer campanha, tem que ter consenso, e outros pontos que ela disse que permeia a organização de 120 mil mulheres. Então, isso mostra também a capacidade, o interesse de pessoas em política. Há 20 anos atrás, talvez isso fosse até um tema muito pouco com vontade, mas muito pouco debatido. Nós não tínhamos acesso às redes sociais, à internet, como nós temos hoje. As pessoas têm uma educação, o nível educacional no mundo melhorou, inclusive a renda. Então, nós temos desafios, mas também isso trouxe muita gente interessada em discutir o poder, e, de novo, não o poder pelo poder, mas como que a gente pode trazer mudanças para a sociedade em que vivemos. Hamilton dos Santos trouxe uma discussão, inclusive, filosófica sobre as paixões versus a razão, né? Então, realmente navegar num ambiente complexo, imprevisível, onde a gente é sujeito a paixões, né? Política é paixão. É também algo que nos faz, paixão pode ter um caráter negativo, mas é que também nos faz fazer esse fórum, por exemplo, reunir pessoas, você se envolver em causas, e que a razão nos ajuda a trazer e pensar em métricas, em como implementar. É por isso que o tema implementação de políticas públicas ganha relevância. De certa forma, nós, como sociedade civil, temos a obrigação, se queremos tentar influenciar, conhecer. Muitas vezes a gente acha que governo é alguém de Marte que senta numa cadeira. Não, é alguém entre nós que se candidata ou é escolhido para fazer a gestão pública. E a Suelma trouxe, inclusive, o papel das empresas e a governança, né, e o que as empresas aportam na discussão pública também. E mais as empresas estão se envolvendo, elas são feitas de pessoas que muitas vezes têm suas ideias, têm sua vontade de participar politicamente, têm sua voz. A própria Suelma disse isso, que ela mesma participou já, foi parte das Nações Unidas, participa em diversos fóruns, e isso a empresa incentiva. Então, o papel desses atores, com os seus poderes e com a sua forma, né, de atuar, é fundamental. Cada um tem um papel na sociedade. Então, a gente fala que a advocacy realmente é para todo mundo. E a segunda mesa, que aí eu já entro um pouco no tema, para quem quiser continuar, quem estiver entrando agora, só avisar que o Ricardo Henriques teve um problema, ele está sem voz, então ele pede 1000 desculpas, nós vamos tentar repor essa conversa, mas nós fizemos uma curadoria juntos, eu também trato do tema implementação, então para quem quiser ficar, eu vou entrar em alguns pontos dos desafios da implementação de políticas públicas. E aí, o segundo debate foi com Betina Barbosa, do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Mariana Almeida, da Fundação TID Setúbal, e a Priscila Cruz, que também não pôde estar com a gente ontem. Mas a discussão sobre metas, ontem o tema era metas e desenvolvimento, dá início para a discussão de implementação de políticas públicas. Nós temos metas de inflação, metas de superávit primário, a economia teve avanços em indicadores, nós hoje acompanhamos indicadores, inclusive a nível mundial, mas em termos sociais, a tentativa das Nações Unidas de colocar as metas do milênio, a ODS com metas e objetivos, é justamente dar um pouco de racionalidade para o tema que antes
também, há muitos anos atrás, a gente ouvia, vamos melhorar a infância. O que é melhorar a infância? No final do dia, o que nós queremos, né? É a taxa de mortalidade infantil diminuída, né? São as crianças 100% na escola. Então, esse tipo de discussão tem que estar presente na sociedade civil. Eu sempre recomendo que em metas da sociedade civil, das organizações que fazem advocacy, tem que ser metas públicas, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Então, a Bettina trouxe, do ponto de vista das Nações Unidas, os desafios, então, realmente, que foi uma construção coletiva das Nações Unidas, e hoje há uma discussão muito profunda sobre o papel das Nações Unidas, mas nós temos avanços no mundo, e outro ponto da primeira mesa, é importante a gente ver de perspectiva histórica. Isso também ficou na mesa de ontem. Nós olhamos, às vezes, muitos problemas, mas como humanidade, olhar os avanços dos últimos 200 anos é algo que deve nos inspirar. São mais de 190 países reunidos com culturas diferentes, com lideranças diferentes, com histórias diferentes, sentando numa mesa e discutindo quais são os pontos que nós concordamos, né, a partir da dignidade humana. Essa construção não é fácil, mas foi isso que a ONU fez e deu um passo a mais quando ela colocou metas, né, metas que os países têm que aderir. Então, perguntamos para ela qual seria o desafio, e ela disse claramente que o desafio é implementação, mas mesmo a concordância de alguns temas, porque alguns países falam que isso tem uma certa interferência econômica, ou como quem vai financiar, né? Então, a questão dos recursos, e que em cada país há uma dinâmica que envolve negociações porque é ali, na ponta, na política, que as coisas vão sair do papel. A Mariana Almeida, da Fundação Tid Setúbal, a Fundação tem um trabalho estruturante muito importante, ela entra em temas de implementação, a Mariana, inclusive, falou sobre advocacy colaborativo, porque justamente o desafio nas cidades, mas também no governo federal, é implementar. Então, ela foi muito empática com a gestão pública, no sentido de entender governo. Eu já tive desse lado, realmente, você tem, eu estava numa secretaria da cidade de São Paulo, são 11 milhões de pessoas, um problema muito grande, e às vezes é muito solitário, então realmente você tem que ter apoio, né, você tem que ter um planejamento, você tem que ter recursos, isso nem sempre é possível. Então, como trabalhar com o poder público? A sociedade civil nunca deve esquecer a pressão, mas quando a gente vai para a implementação, a gente, de certa forma, tem que sentar na mesa, e justamente ao sentar na mesa, ao estar junto com o governo, você já está fazendo uma pressão. Então, ela falou muito sobre os desafios orçamentários, né, o desafio mesmo das equipes, né, de apoio. Ela falou muito que é um trem desgovernado, né, no sentido não porque está sem liderança muitas vezes, é que é muito grande. Outro ponto, conectando com a mesa da manhã, é como que as empresas a gente pode entrar mais na discussão da governança, né, e a Bettina reforçou isso. Realmente, há um problema de governança. O que é governança? É a forma que a gente se organiza para entregar um resultado. Há um problema no poder público, a gente tem muita mudança, por exemplo, nas lideranças, dando um exemplo na secretaria que eu tive à frente, nós tínhamos uma secretaria de 46 anos, 40 secretários e secretárias passaram por ali. Isso gera um problema de continuidade, por exemplo, de políticas públicas. Então, o tema governança foi um tema trazido pela Mariana. Deixa eu ver se eu esqueci algo, que é algo de longo prazo. O governo tem outros tempos, isso também é um aprendizado para as empresas, o governo tem outro tempo. Então, e são outros atores, não é tanto chegar ali e fazer. Nós temos lei de licitação, tem que respeitar a consulta de preços, tem muito stakeholder, né, que são os grupos de interesse, que é legítimo. Aliás, nós falamos de lobby é legítimo, feito, né, dentro das regras éticas e democráticas. Então, você tem muita coisa para lidar. E as urgências do dia a dia. Mas que sim, tem muito gargalo, e que esse gargalo é que a gente precisa entender. Eu começo a partir de agora a conversa sobre os desafios da implementação de políticas públicas, dificuldade nos avanços dos indicadores sociais e econômicos. Então,
para quem está chegando agora, eu vou falar um pouco sobre esse tema, porque Ricardo Henriques está sem voz. Agradeço muito a paciência de vocês, e nós vamos tentar repor essa conversa, que é excelente, mas não quis perder essa oportunidade, já que a gente faz uma curadoria muito apurada, e esse é um tema realmente que a gente vem estudando muito na Impacta. Então, falar um pouco da implementação. Quando nós falamos de estratégias de advocacy, a gente geralmente sugere que se faça um plano. Se a advocacy é uma estratégia para trazer mudanças, a primeira coisa que a gente entender é qual é a mudança que se quer. Tem que estar muito claro. A Milton ontem falou foco. Você quer aumentar o IDEB? Você quer diminuir a taxa de mortalidade infantil? Você quer diminuir a taxa de violência contra a mulher? Essa é a primeira claridade que tem que ter, e de preferência meta-finalística, né? O que o governo tem que fazer, a gente também tem que ter muito claro que às vezes é exigir que o governo tenha metas, mas isso já nos dá um panorama e a gente começa a entender, ok, para a gente alcançar aquela mudança, o que precisa acontecer? O Brasil hoje não tem problema, lógico, vou relativizar isso. A aprovação de leis no Brasil não é o grande problema. O problema é implementar. O problema é fazer que as coisas aconteçam na vida das pessoas, nas cidades. E aí você tem, quando você vai fazer essa pergunta, como é que eu faço para trazer mudanças, vai aparecer, você como organização que faz um plano de advocacy, vai aparecer, preciso aprovar um decreto, eu preciso fazer que aquele programa público que já está em lei, ele aconteça, é preciso que tenha recursos públicos. E aí a gente faz, é o que a gente chama, né, do passo a passo para a meta de impacto, e aí entra esse desafio. Muitas vezes a gente já tem comitês que estão previstos em decreto, a gente já tem formas de participar da sociedade civil, simplesmente isso está guardado, a gente não consegue, não está funcionando, por isso que a gente fala que é bom estudar um marco infralegal, não é só a lei, é o que está na hierarquia das leis, né, o que está para baixo. Muitas vezes é o secretário que assina uma portaria, uma instrução normativa, a sociedade civil tem que conhecer isso. Isso é importante para não reinventar a roda, né? Isso ganha tempo da organização, isso deixa a gente mais eficaz. E nós estamos, quem está fazendo advocacy, com uma responsabilidade pública. Nós, às vezes, tomamos tempo do gestor público, sentamos ali no gabinete, eles não recebem. Há muita gente boa na gestão pública, muita gente boa, e você perde o tempo se você não mostra que sabe navegar e sabe quais são as políticas, sabe quais são os programas. Mas com isso na mão, a conversa da implementação, ela fica mais direta. Voltando um pouco para quem está entrando nesse mundo agora, falar um pouco de política pública. A política pública, ela tem algumas formas de se manifestar. Ela pode ser um incentivo público, ela pode ser uma regulação, então você não tem um programa público, mas ele vai dizer, por exemplo, como vai funcionar o sistema elétrico, é regulação. Você pode ter programa público, Bolsa Família, é um programa público com destinação orçamentária. Você pode ter benefício fiscal, então eu vou fazer o seguinte, eu quero estimular um setor da economia, eu vou tirar o imposto dele, né? Isso não propriamente é um programa. Ou você pode ter parcerias público-privadas, as PPPs, as parcerias com as organizações não governamentais. Então, essa é a forma do ciclo de políticas públicas. E como é que a implementação, quais são as barreiras já estudadas pela literatura e na prática que impede que elas sejam implementadas? Nós temos algumas. Primeiro, muitas vezes ela pode ser pensada errada, o conceito está errado. Ela tem problemas de números, ela realmente não vai ter escala, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, de governo tem que ter escala, não pode ter um programa para 3 pessoas. Nós estamos falando, esse é algo que pode ser, muitas vezes, uma parceria, uma ação com o setor privado, mas política pública tem que pensar, e tem recursos para isso, como você faz para o maior número de pessoas. Lembrando a Mariana ontem, olhando para as desigualdades também, que esse é outro tópico que a gente vai falar, mas é algo que a política pública são escolhas, a gente tem recurso para todos, então a gente tem que pensar em fazer aquilo que é necessário para o maior número de pessoas
e aqueles que mais precisam, para equalizar as oportunidades. Então, uma barreira da implementação é realmente o conceito. A outra, muitas vezes você tem barreiras internas, da burocracia interna. Então, a política não foi pensada com quem executa na ponta, né? Com quem, muitas vezes, no funcionalismo público, é quem está diretamente em contato com os beneficiários. E, às vezes, não são ouvidos. Isso é uma barreira. Por isso que, quando a gente navega como sociedade civil, é importante relacionamento. A gente fala que advocacy política é relacionamento. Falar com o segundo, terceiro escalão, ter um contato constante, ouvir, porque é aí que a gente vai poder, muitas vezes, levar o tomador de decisão, com uma força que a sociedade civil muitas vezes tem de pressão, os pontos que talvez precisam ser melhorados. A outra são divergências de stakeholders. Às vezes, uma política é aprovada, já com um embate no legislativo, mas quando chega no executivo não termina. Por isso que muito programa não funciona, né? Está parado. Foi aprovado, mas não tem orçamento, que é outro ponto. Se não tem dinheiro, não vai acontecer. Mas por quê? Esse a sociedade civil tem que saber ler. O governo sabe, os secretários, as secretárias, quem está, as lideranças muitas vezes sabem. Um setor pode ser contra, né? Então, a lei foi aprovada de um jeito, mas não foi ouvido, ou tem um problema de desenho, ou realmente é um setor contra que vai fazer pressão para que não aconteça. É importante continuar aquele mesmo advocacy que a gente faz no legislativo, que a gente conversa com as pessoas, tenta convencer, coalizões, precisa fazer também em implementação. Outra é falta de recurso. Então, realmente, a gente tem problemas de orçamento. Então, esse é algo que, sempre em advocacy, eu recomendo que a gente também faça um levantamento, principalmente quando tem o desafio da implementação, levantar se tem destinação orçamentária, né? Em algumas etapas que eu tive à frente aqui, por exemplo, no município de São Paulo, no legislativo, você via as organizações, por exemplo, advogando por mais creche, mas na discussão de orçamento a sociedade civil não estava. Então, recursos é algo que no final a gente vai ficar muito contente com a aprovação de um programa ou lançamento, mas ele vai morrer, né? Um pouco mais à frente. Então, esse é outra barreira que é importante a gente salientar. Outro ponto importante é ter metas. Parece que eu vou falar de novo, né? Se o programa ou a política não tem metas, não tem governança, quem vai cuidar, com quem é o responsável, se não tem equipe, coisas básicas da gestão, é muito difícil que ela ocorra. Isso é muito interessante, porque na teoria da mudança também, a gente estuda muito por que as mudanças sociais políticas ocorrem. Um dos pontos é ter meta, é ter uma gestão eficiente, é ter governança. Então, esse processo, se não tem uma governança, não tem um programa, mas quem é o responsável? Quem é que vai cuidar? Tenho certeza que não vai acontecer. Então, esse olhar para esse trabalho mais de planejamento, né, esse trabalho mais técnico, é importante. A Mariana falou algo muito interessante, né? Essa parte de implementação não é sexy, né? Porque a gente não faz, não tem o dia a dia de um congresso, de um parlamento, mas é onde tem muito impacto. Se a gente faz uma política sair do papel, a gente está diretamente atuando para o bem-estar ou para uma política que vai atingir as pessoas diretamente. E a gente precisa disso. A gente precisa do olhar da sociedade civil na gestão. Está muito solto. Hoje a gente tem o legislativo fazendo política pública via as emendas parlamentares. Então a gente tem emendas que fazem o executivo fazer, e a gente tem muitos programas, toda a execução orçamentária do país, das cidades e dos estados, que a gente tem pouca influência. Então, demanda uma maturidade maior nossa de entrar nesse tema que é mais denso. Então, acho que esses são os para iniciar e fazer algo mais conceitual, é o que eu poderia dizer que é o desafio da implementação. Outros pontos que
aí já são mais complexo, talvez para uma discussão futura, é olhar mesmo a avaliação, né, se as políticas estão sendo, se a gente tem um resultado ou não. No Brasil a gente ainda tem muito pouca avaliação de políticas, também eu sei que muitas organizações querem avaliar os seus próprios projetos, é uma dificuldade, por isso que o conceito de política pública é muito importante a gente pensar. Num trabalho junto com os atletas, a gente aprovou uma lei de combate à corrupção. E a gente, lógico, tinha stakeholders contrários em alguns pontos, e que nos alertaram que um pedaço da lei tinha um problema. E a gente sentou com esse lado, e realmente tinha um problema. Então, você olhar o conceito e também, como sociedade civil, falamos ontem, o consenso, a capacidade de dialogar, tirar os dogmas. Muitas vezes a gente tem dogmas ou ideológicos, ou dogmas que nós não queremos mover, ou temos medo de discutir, é péssimo. É péssimo para a democracia, é péssimo para a implementação de políticas públicas. Então, essa responsabilidade, quando a gente fala fazer advocacy, quando a gente vai pensar um plano, a gente tem que pensar um plano como se a gente tivesse a caneta na mão. Então, a gente tem que pensar, se você hoje assumisse uma presidência, um governo, uma secretaria, o que você faria? Então, ter essa habilidade, ou essa abertura para dialogar, e é assim que a gente faz no parlamento, por exemplo, e muitas vezes a gente precisa dialogar, logicamente que às vezes nós vivemos momentos de muita ruptura, de muita dificuldade, mas quando a gente tem governos democráticos que seguem as regras e estão no jogo, na implementação a gente precisa sentar com eles. E se não sentarmos, a gente está talvez não chegando ou não apoiando para que o impacto aconteça. Então, entender um pouco da implementação, a gente pode também sugerir algumas bibliografias sobre a implementação de políticas públicas, as barreiras, né, que se tem ao implementar. A gente vai sugerir também via as nossas redes sociais e aqui provavelmente no chat. Então, acho que é isso que eu queria falar hoje sobre implementação. Para quem ouviu até agora ou chegou agora, infelizmente, Ricardo Henriques teve um problema de saúde, ele está completamente sem voz. A gente tentou, mas ele pede 1000 desculpas. Nós vamos tentar fazer essa conversa mais para frente. E então nós fizemos hoje, para quem quer ver o vídeo, nós falamos um pouco sobre por que estamos aqui, né, para falar sobre advocacy, influenciar o poder. Ontem tivemos a mesa falando dos desafios desses diversos atores, cidadãos, organizações e empresas. Falamos também sobre metas, para começar a colocar o pé em implementação, e eu acabei falando um pouco sobre os desafios, as barreiras da implementação de políticas públicas e um pouco sobre plano de advocacy. Hoje à tarde a gente vai ter, às 4 horas, uma discussão sobre implementação, por isso que eu também não vou entrar muito. A gente vai falar sobre isso com Cláudia Valenzuela, que é do UNOPS, uma agência das Nações Unidas, Alejandra Meraz Velasco, que é uma especialista incrível em políticas públicas, e também com Renato Godoy, do Instituto Alana, que é um exemplo de organização de advocacy e que vai nos trazer também muita informação sobre como uma organização tentar implementar políticas públicas. Então, novamente, peço desculpas, faz parte, né, de fazer ao vivo. Queria agradecer muito quem está vendo, o apoio dos nossos parceiros, a FAAP, que a gente está aqui no estúdio, agradecer a toda a equipe técnica, a toda a equipe aqui da FAAP que nos acolheu. Ontem também a gente esteve nos estúdios, e amanhã ao vivo no Centro de Convenções, amanhã também aqui no estúdio. Nossos patrocinadores, Instituto Alana, Banco Itaú e Unilever, alguns já, como Banco Itaú e Instituto Alana, parceiros no primeiro fórum, que a gente agradece imensamente, e nossos parceiros institucionais, a Berge, Confluentes, Advocacy Hub, GIF e Grupo Mulheres do Brasil. Então, obrigada, e nos vemos na próxima, às 14 horas.